Você sabe o significado das palavras raiz quadrada? Você conhece a origem dessas palavras? E resolver expressões envolvendo raiz quadrada, você sabe? Muito bem, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rogério e esse é o assunto da nossa aula de hoje, ok? Vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Você sabia que existe uma teoria que diz o seguinte, que as palavras raiz quadrada é uma falsa tradução do latim radix quadratum? E que essa teoria afirma ainda que a verdadeira tradução seria o lado do quadrado? Muito bem, vamos exemplificar, né, de forma numérica para a gente entender melhor o que essa frase significa. Radix quadratum 9 a equalis 3. De acordo com a teoria, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E que essa tradução não estaria correta. E o correto mesmo seria o lado do quadrado de 9 é igual a 3. Bom, eu fui pesquisar e descobri que alguns pesquisadores discordam dessa teoria e diz o seguinte, que a palavra radix significa base e que esse conceito de radix é utilizado até na palavra radical, né? E que alguns países, se fossem adotar essa forma de pronúncia, também colocaria uma palavra parecida com raiz, seja no alemão, seja no inglês, no japonês. Por essa razão, essa primeira teoria não está correta. E essa discordância entre pesquisadores me levaram à seguinte conclusão. Quando eu vou ensinar os meus alunos, eu utilizo o seguinte conceito. Sendo base ou lado, vocês concordam comigo que se eu tenho um quadrado e a sua base está aqui embaixo, a base não deixa de ser um dos lados do quadrado. Vocês concordam comigo? Então, todas as vezes que eu vou ensinar, eu gosto de falar um pouquinho a respeito dessa discordância entre pesquisadores e gosto de passar para eles a seguinte ideia. Todas as vezes que vocês forem resolver questões envolvendo raiz quadrada, pense no seguinte. Ao invés de falar a raiz quadrada, falem o lado do quadrado, porque essa teoria não está errada. Ok? É correto falar o lado do quadrado, porque realmente é isso que nós estamos resolvendo. Pensa comigo, você tem um quadrado, e esse quadrado tem 16 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enfim, 4 unidades aqui, 4 aqui. Você tem um total de 16 unidades. E eu desenhei um quadradinho aqui com 16 unidades para representar essa figura. Ok? Dá uma olhadinha na lateral dele aqui. Ó. Quantas unidades vocês estão vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o lado do quadrado de 16 unidades possui 4 unidades. Está aqui. Ó. Tudo bem? Agora, eu quero também dizer para vocês o seguinte, que esse quadrado, por ele ter todos os seus lados iguais, ele é chamado de quadrado perfeito, tá bom? Porque ele tem 4 unidades aqui, e 4 unidades aqui, 4 unidades aqui, 4 unidades aqui. Teoricamente, esse quadrado é considerado como um quadrado perfeito. Diferente desse quadrado de 10 unidades, onde eu não consigo formar um quadrado perfeito. Pode ver que o meu quadrado perfeito está aqui entre as 9 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobra uma unidade, eu não consigo encaixar ela aqui de tal forma que eu construa um quadrado perfeito, igual ao quadrado de 16. Aí você me pergunta, professor, então não existe a raiz quadrada de 10, né? Não existe. Só que esse quadrado aqui, ele não é perfeito. Esse assunto a gente deixa um pouquinho mais para frente. Primeiro nós precisamos dominar aqui o lado do quadrado perfeito, ok? Bom, vamos explorar um pouquinho, né, a estrutura, que é a teoria da raiz quadrada e seus símbolos, ok? Vem comigo. Olha, pessoal, eu coloquei para vocês aqui um esboço para fazer a minha representação da raiz quadrada. Todos os professores, alunos,
conhecem esse sinal aqui como sendo o sinal da raiz quadrada, né? Chamamos até isso aqui de raiz. Na verdade, até quando nós vamos resolver equações, nós temos que fazer operações inversas, né? Aqui está como potência, passa para cá, vira raiz. Colocamos esse símbolo, chamando ele de raiz. Mas, na verdade, esse símbolo aqui se chama radical, ok? Quando nós estamos falando de raiz quadrada, esse radical tem um índice aqui, ó. Esse índice é o 2. Eu vou tomar como exemplo esse quadrado de 16 aqui, onde eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Quadradinho de 16, o seu lado é igual a 4. Esse símbolo aqui, que é o radical, ele representa o quadrado. Então, ao invés de eu colocar o 16 dentro de um quadrado desse aqui, eu coloco dentro do meu radical. E esse 16, né, ele se chama radicando. Ele está sendo representado pela letra B aqui. Tudo bem? E a letra A seria o meu índice, que é o 2 aqui. Quem é o resultado, o lado do quadrado? O lado do quadrado é justamente o quê? A minha raiz. A raiz é o lado do quadrado. Dá uma olhada aqui, ó. Lado do quadrado, a raiz quadrada. Tudo bem? Então, pessoal, teoricamente, é assim que nós construímos uma raiz quadrada, tá? Tem um quadrado de 16 unidades. Eu quero saber qual é o lado. O lado é igual a 4. Tudo bem? Vamos pensar assim? Agora ficou fácil, né? Outra forma também de escrever essa raiz aqui é assim, pessoal, ó. Bom, esse quadrado de 16 é igual a 4 sem o meu índice. Toda vez que é uma raiz quadrada, eu não coloco índice. Agora, quando é raiz cúbica, aí sim eu preciso colocar. Se for raiz cúbica e você não colocar o 3 aqui, daí se torna uma raiz quadrada, tá bom? Então não pode esquecer. Isso também nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Agora, pessoal, vamos dar mais alguns exemplos aqui só para fixar a ideia. Vou colocar um quadradinho aqui, ó. Tá? Não está perfeito, mas colocar aqui 25 unidades. Ok? Quero saber o seu lado. Se fizer um outro quadradinho aqui, ó. Tá? Colocar 81 unidades. Tá? Pensar o seguinte. Dá uma olhadinha nesse quadrado aqui, ó. Para ter 16 unidades aqui, eu tenho que descobrir qual o número de unidades do lado, que multiplicando essas outras unidades aqui do lado, ou seja, ele multiplicando ele mesmo, vai dar 16. Na tabuada, o único número que é multiplicado por ele mesmo dá 16 é o 4. Tudo bem? A gente tem que levar esse conceito para cá aqui agora. Tá bom? Eu tenho um quadrado com 25 unidades e essas 25 unidades, como é um quadrado perfeito, então eu tenho um número aqui que é multiplicado por ele mesmo, ou seja, esse lado multiplicando esse lado aqui, vai dar 25. Esse número só pode ser o 5, porque se esse lado tem 5 unidades e esse lado tem 5, 5 vezes 5 dá 25. Então o lado desse quadrado só pode ser 25. O mesmo ocorre aqui com 81 unidades. Tá? Qual é o tamanho desse lado aqui? Se for 9, esse lado aqui também tem que ser 9, né? Porque todos os seus lados são iguais. É um quadrado perfeito, não é? 9 vezes 9 dá 81, porém, o lado do meu quadrado só pode ser 9. E como que eu represento utilizando esses símbolos aqui? Dessa forma aqui, ó. Tá? Radical, ou seja, quadrado de 25 é igual quadrado de 81 é igual. Bom, o lado do quadrado de 25 é 5. O lado do quadrado de 81 é 9. Com outras palavras, galera, nos livros didáticos, nós vamos ouvir os professores falando o seguinte: a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Bom, só para fazer a introdução do conteúdo, eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram entender até aqui tudo que o professor falou. Se não, pode deixar um comentário ali que o prof responde vocês depois, tá bom?
Mas eu acredito que vocês entenderam porque o conteúdo é bem simples, né? Bem tranquilo. Não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, sobretudo se apropriado desse conhecimento. Ok? Eu sou o professor Rogério, um grande abraço e até a próxima!